turma! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre de Física, aonde nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa apostila de calor e mudança de estado que se encontra no módulo 11. Então, hoje nós vamos iniciar aí com calorimetria, então uma forma de calcular o calor que está sendo liberado ou absorvido através de um sistema. Então, na apostila anterior, nós falamos sobre os processos de dilatação térmica, falamos sobre os processos, né, tanto linear, como superficial, como o valor volumétrico. Falamos dessa dilatação que ocorre tanto nos estados sólidos como no estado líquido. Falamos sobre o processo de temperatura, né? Qual a importância da temperatura, os termômetros, as escalas de temperaturas, né? Tanto a escala de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E nesse capítulo 1 de calorimetria, nós vamos continuar falando ainda sobre esse processo de calor, né? Como que nós conseguimos compreender essas transformações, né, naturais, essas transformações artificiais, que ocorrem através de um processo, né, de movimento de energia, que nós sabemos que toda essa energia ela é direcionada através de uma unidade representativa de calor. E esse calor é possível determinar através tanto de uma reação endotérmica como de uma reação exotérmica. Então, vamos entender um pouquinho, gente, o que é calor, né? Qual que é o conceito de calor, né? Então, o calor, gente, ele está sempre associado à temperatura de corpos, de estados, de estruturas, aonde certamente ela vai sempre estar ligada, né, ao peso, à massa, ao valor específico daquele corpo, aonde eu sempre vou ter uma constante. Então, quando eu consigo identificar o calor dentro de um sistema com a ajuda da temperatura de um termômetro específico e eu consigo equilibrar aquele sistema, eu chamo aí também, eu posso dar o nome de efeito de calor ou calor, mas também eu posso chamar em relação a colórico, tá? Que vem de uma teoria, né, de calorimetria muito e muito tempo, muito antiga, que foi ligada aí ao processo de aumento ou diminuição de temperatura de um corpo. Automaticamente, quando o corpo de maior temperatura ele consegue atingir um corpo de menor temperatura, após o intervalo de tempo eu vou ter o equilíbrio térmico, porque esses corpos eles vão alcançar a mesma temperatura. Então, a teoria do calórico ele foi contestado, né, por Benjamin Thompson, um norte-americano que lutou ao lado de diversos, né, cientistas de guerra, né, nos Estados Unidos. Após a guerra, Thompson mudou para a Europa e passou a continuar fazendo o que sempre fez, só que automaticamente ele ganhou alguns títulos, né, de acordo com o que ele acreditava, e com isso, gente, ele começou a ministrar, né, e começou a supervisionar algumas fabricações de explosivos. Então, através desse processo que ele tinha, né, de trabalho, ele começou a unir o útil ao agradável. Então, através do que ele fazia, ele começou a conseguir ligar aquele processo prático com o que ele já compreendia em relação ao processo de calor, né? Então, o processo tanto de absorção como de liberação. Então, o Rutherford, ele observou que durante essas perfurações dos canhões em relação aos canos, né, de brocas, então gerava aquele calor, né? Então, automaticamente, se vocês forem observar o pai ou alguém, né, furando uma parede, você vai perceber logo em seguida que vai ter o aquecimento daquele material. Então, houve uma quantidade de calor necessário para que houvesse essa perfuração. E automaticamente, quando se usava naquela época, né, essas grandes perfurações, automaticamente eles utilizavam a água logo em seguida, para que não houvesse o processo de danificação daquelas estruturas, daqueles materiais. Então ele percebia que a broca ela conseguia produzir uma quantidade de calor, só que automaticamente ela perdia quando entrava em contato com a água. Então ele conseguiu perceber que essa energia ela representava, né, uma energia muito grande de transição. E ele constatou que essa transformação
nada mais era que uma transformação mecânica de calor. Então, quando nós falamos de uma energia mecânica, nós estamos falando de uma energia que está em movimento e uma energia que está parada. Então, ele registrou essas informações e depois de muitos anos, galera, em 1798, esses experimentos foram relatados, né, e houve um processo de conclusão de Roya. Então, houve um processo, né, de tentar passar, né, para aquela equipe de especialista essas descobertas. Mas essas descobertas elas foram rejeitadas e a teoria do calórico persistiu ainda por quase 50 anos. Só em 1843 que Joule, né, que hoje nós temos aí todas as unidades de calor, representa, né, a letra J, que representa essa unidade de calor. Então, ele deu o nome de energia em trânsito. Então, essas energias que estavam em movimento, o calor, ele falava que era uma energia em trânsito, era uma energia que gerava um tipo de movimento. E a partir do momento que ela gerava um movimento, ela gerava um calor que pode ser chamado aí de energia térmica. Então, quando as moléculas elas estão muito agitadas, quer dizer que eu tenho uma concentração de calor um pouco maior, e quando as moléculas estão menos agitadas, eu tenho uma quantidade de calor, de temperatura um pouco menor. Então, automaticamente, através disso, ele dissipou aí a ideia do equilíbrio térmico, né? Então, aquele corpo de maior temperatura, ele sempre vai transferir energia, calor, para o corpo de menor temperatura. E automaticamente, após o intervalo de tempo, essas unidades, os dois corpos, eles terão a mesma temperatura. Porém, galera, essa energia, ela só vai permanecer em equilíbrio térmico se os corpos inicialmente estiverem com temperaturas diferentes. Então ele colocou aqui, né, gente? A energia térmica ela transfere espontaneamente o calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E esse processo recebe o nome de calor. Então, essa transferência térmica nada mais é que calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito, que significa em trânsito em movimento, entre corpos a diferentes temperaturas. Se os corpos estiverem na mesma temperatura, eles já estão em equilíbrio. Então, não vai ter o processo de energia térmica. Então, só vai ter o processo da energia térmica se os meus corpos estiverem em temperaturas diferentes. E aí eu consigo calcular essa quantidade de calor utilizando aí a unidade de medida, que é o Joule, que está relacionadas aí no Sistema Internacional de Medida, como por exemplo caloria ou quilocaloria. Então uma caloria, gente, ela representa a quantidade de calor que deve ser recebida por 1 grama de água. Então, essa unidade ela está aí entre 14,5 graus Celsius e 15,5 graus Celsius. E uma pressão de 1 atm. Então, aqui eu tenho uma relação de conversão, tá? Uma caloria igual a 4,186 joule e uma quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Então, se eu quiser transformar essas unidades, né, eu já sei mais ou menos o valor da minha constante. Então, hoje, nós temos praticamente tudo, né, facilitado, até mesmo os valores das constantes. E aí, galera, eu vou ter o calor sensível e o calor latente. Esses dois grupos, gente, eles são importantíssimos, tá? Então, tanto o calor sensível como o calor latente possuem essa energia em movimento. E essa energia, esse calor, ele pode ser calculado através de uma temperatura que vai estar sempre proporcional ao intervalo de tempo. Automaticamente, gente, o calor sensível é quando a variação de temperatura, no caso o calor recebido, é cedido pelo corpo. Então, vamos imaginar que eu tenho um corpo numa temperatura específica e esse calor que ele recebeu, ele pode tanto ganhar, né? No caso, o calor ele pode ser recebido ou ele pode ser cedido. Então, eu posso ter dentro de uma transformação química tanto uma reação endotérmica, onde ele está fazendo esse processo de armazenamento, ele está recebendo calor, como também o processo de liberação de energia. Então, no caso exotérmico, é chamado de calor sensível. Agora, o calor latente é quando o efeito ocorre através do calor a mudança de estado físico. Então, o calor recebido ou cedido, ele provoca a mudança de estado físico. Então, aí nós chamamos de calor latente. Então, no caso do calor sensível,
Existe a variação de temperatura, então o meu corpo ele pode receber ou dar calor. Agora, quando o calor é latente, é porque o meu corpo, ele com o recebimento ou a liberação de calor, ele acabou fazendo com que o seu corpo mudasse de estado físico. Então é muito importante, galera. Então esses efeitos, eles não vão ocorrer simultaneamente no caso de substâncias puras, tá? As substâncias puras, elas trocam calor e ou sua temperatura varia, ela muda também de estado físico, mas elas podem ocorrer com mais frequência aí nas substâncias simples compostas, como também nas misturas, tá bom, galera? Aí, galera, na página 5, lá embaixo, eu quero que vocês grifem, tá? Calor sensível, calor latente. Aí nós vamos ter a capacidade térmica. Eu consigo calcular, de acordo com o valor do calor presente no corpo e a variação de temperatura, de tempo, eu consigo calcular qual que vai ser a capacidade térmica, tá? E a fórmula para a capacidade térmica, ela está bem aqui. Então, o C representa a capacidade térmica, tá, gente? O Q, ele significa a quantidade de calor, então o valor aí, gente, da caloria. E o delta com essa bolinha, gente, representa a variação de temperatura. Então, para descobrir capacidade térmica, eu vou pegar o valor da minha caloria dividido pela minha temperatura. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender. Na semana que vem, nós vamos estar abordando novamente esses conteúdos e eu vou estar fazendo com vocês aí, fazendo a correção do exercício do 1 ao 4. Espero que vocês tenham conseguido entender e até a semana que vem.